Olá, povo de Deus, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 4 de setembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9, e Lucas 4, de 38 a 44. A primeira carta aos Coríntios é um texto motivado por vários recados que Paulo recebeu da comunidade e ele se dispôs a responder com atenção. Portanto, essa carta trata de temas muito variados, desde questões sexuais, de gênero, litúrgicas, espirituais, relacionamento humano. Porém, o apóstolo diz que ele não disse tudo o que queria e como queria, pois percebeu que a comunidade é muito frágil, onde muitos ainda se comportam como criancinhas. Faz parte da pedagogia de Paulo escolher o que dizer para não escandalizar os coríntios. Porém, ele alerta que é preciso superar a infância para poder digerir comida sólida. No texto de hoje, ele contrapõe homens espirituais a homens carnais, ou seja, os que já estão evoluídos espiritualmente e os que ainda estão presos a critérios humanos. O argumento que o apóstolo usa para justificar tal classificação são as divisões na comunidade, a formação de grupos rivais. Apolo tinha sido um evangelizador de boa qualidade, pregava com muita propriedade e não contradizia em nada o apóstolo Paulo. Porém, sempre há nas comunidades quem prefira este ou aquele evangelizador. Isso fazia com que os grupos fiéis a Paulo se rivalizassem com os que preferiam Apolo. Por isso, Paulo relativiza o papel do evangelizador, dizendo: somos simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e cada um atuou segundo a medida que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Assim, nem o que planta, nem o que rega é grande coisa, mas só Deus que faz crescer. Tanto o que planta como o que rega formam um só, e cada um receberá a recompensa conforme seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o seu terreno de cultivo, o edifício de Deus. Interessantes são os nossos tempos. Muitos se apegam a pregadores midiáticos, como se eles fossem mais fiéis à palavra de Deus do que o que é escutado em suas comunidades. O poder da mídia é tão fascinante que muitas igrejas fazem muito dinheiro com um pregador com microfone frente às câmeras. As pessoas se apegam a este ou aquele, fazendo dele um ídolo. Ora, ídolo pode dizer o que quiser, pois suas palavras já estão blindadas e são praticamente inquestionáveis. Hoje somos reféns dos meios de comunicação que fazem as pessoas amarem a uns e odiarem a outros, gerando uma sociedade polarizada e rival. Foi exatamente a isso que Paulo combateu na comunidade de Corinto, que se dividia em torno aos seus ídolos. Paulo reagiu veementemente a esse comportamento. Lucas 4, 38 e 44. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus.
Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu, foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. A cena da cura da sogra de Pedro é muito boa para entendermos perspectivas diferentes das narrativas evangélicas. Em Mateus, Jesus apenas toca a mão da enferma e a febre a deixa. Em Marcos, Jesus ajuda a levantar-se da cama. E em Lucas, Jesus inclina-se sobre a enferma e ameaça a febre. E esta deixou a mulher. A febre era entendida como possessão demoníaca, e quem estivesse com febre estaria possuída e em estado impuro. Tocar uma pessoa impura era proibido por lei. Em Mateus, Jesus se contamina com a enferma para curá-la. Em Marcos, o verbo levantar é o mesmo usado em cenas de ressurreição. Jesus não só pega nas mãos da enferma, mas a ressuscita para o serviço. Em Lucas fica evidente o exorcismo, pois Jesus ameaça a febre da mesma forma que faz com os demônios. Em todas as narrativas, ficar curado para servir é o denominador comum. A sogra de Pedro, uma vez liberta da febre, se põe a servi-los. O verbo grego servir é diaconia. Portanto, a sogra de Pedro é identificada como diaconisa. Depois da cura da sogra de Pedro, vemos Jesus envolvido com diversas curas e exorcismos. Interessante observar que isso se deu no fim do dia, ao pôr do sol. Nossos benzedores e benzedoras populares não gostam de exercer o seu ministério de cura depois que o sol se põe. Na verdade, o nosso texto diz ao pôr do sol, passando-nos a impressão de que os enfermos procuraram Jesus antes do sol totalmente se pôr. E mais uma vez vemos que as curas de Jesus serviam como ocasião para a profissão de fé dos demônios, que declaravam: Tu és o Filho de Deus. Jesus ordenava que se calassem, pois eles sabiam que Jesus era o Messias. Os demônios sabiam que Jesus lhes era uma ameaça. No dia seguinte, bem de manhã, Jesus se retira para um lugar deserto. Para muitos, o deserto é um lugar neutro, onde as forças do mal e do bem tentam se impor umas às outras. Jesus já foi tentado pelo demônio no deserto. Agora o será pela multidão que vem a ele tentando segurá-lo. A tentação da fama é rejeitada por Jesus, que manifesta sua consciência de ser enviado pelo Pai, consciência de sua messianidade. Diz à multidão: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E Lucas diz que Jesus deixa a Galiléia e parte para a Judéia, onde pregava nas sinagogas.
A consciência de sua missão faz com que Jesus vença todas as tentações às quais é exposto durante sua caminhada entre o povo, mandando os demônios se calarem a respeito de sua messianidade e se libertando da multidão que queria segurá-lo. Jesus dava continuidade à sua missão de anunciador do reino do Pai. Paulo aprendeu muito bem do seu mestre quando relativiza o seu trabalho missionário, revelando que tem consciência de que o que importa é Deus, e não quem planta ou quem rega. Hoje vivemos numa sociedade da ostentação, e é muito fácil alguém se perder julgando-se mais importante do que quem ele deve anunciar. A recomendação de João Batista deve sempre ser lembrada. É preciso que eu diminua e ele cresça. Sem isso, corre-se o risco de se julgar mais importante o invólucro do que o conteúdo. Isso é comum numa sociedade que trocou a ética pela estética. Pois vive-se das aparências e do falso sucesso, produzido, maquiado. Jesus aponta para outro caminho, o da verdade, que gera vida verdadeira e autêntica. Um beijo no seu coração.